de volta com o programa A Ponto de Vista. No bloco passado, o Maia e Guevara, nós estávamos falando, inclusive, do livro, e vocês viram que o Maia gosta de falar um pouco. e eu digo, tem uma piada antiga que diz o seguinte: o vendedor de Bíblia, ele não conseguia vender. E aí ele contratou um gago. E no outro dia o gago estava com os livros todos vendidos e voltou para pegar outros. Aí chegaram com ele e disseram: mas Gago, qual é o segredo? Ele disse: porque se não comprar, eu digo que vou ler toda. Aí então todo mundo comprava a Bíblia. Se você tiver com preguiça, pode pedir que a Maia lê o livro tranquilamente. Mas voltando para a entrevista, falando um pouquinho mais sério, vocês falavam exatamente sobre essa situação. A Maia terminou. Muitas pessoas viam como se o ufólogo fosse um louco e a qualquer momento ia estar numa camisa de força. E hoje, como é que vocês estão verificando? Olha, já está havendo uma abertura maior? Há um progresso, mas ainda há muita ignorância por parte das pessoas com relação ao sistema. Por uma situação pessoal, as pessoas preferem não se meter com nada que exija muito raciocínio, que vá confrontar os seus pontos de vista. E não tem nada que confronte mais o cidadão do que a ufologia, porque a ufologia te coloca numa situação diversa da que nós temos hoje. Nós hoje somos centrados no planeta Terra, o planeta Terra é tudo para nós. A partir do momento que você reconhece a existência de discos voadores, por conseguinte, você tem que reconhecer que eles são construídos por outras espécies, que vivem em outros planetas, que possivelmente têm outros sistemas de crença, outros sistemas sociais, uma outra história para contar, acreditam num Deus talvez diferente daquele que nós acreditamos. Enfim, o choque para quem abraça essa causa imediato, ele é um pouco traumático, vamos dizer assim. Talvez a palavra não seja bem essa. Ele é um pouco impactante. Porém, para quem abraça essa causa e passa por essa transformação, o mundo passa a ser visto de uma maneira diferente. E tem que ser visto de uma maneira diferente. Porque não há nada mais significativo para a humanidade terrestre do que se reconhecer apenas uma de milhões, trilhões, bilhões, sei quantas, de outras humanidades que há pelo universo. E isso muda completamente as coisas. Hoje nós estamos cada vez mais vendo os governos reconhecerem essa questão. Não são mais os ufólogos, por exemplo, que estão falando que o explorador existe, hein? É o próprio governo brasileiro que está falando isso. É o próprio governo chileno. É o próprio governo inglês. Por exemplo, no Brasil, para ficarmos com o nosso exemplo, em agosto do ano passado, o comandante da aeronáutica decretou que os registros de ocorrência de discos voadores no Brasil fossem abertos ao público. Isso está no Arquivo Nacional. Decretou isso. Hoje é lei. Então, a partir desse momento, qualquer instituição da aeronáutica que receber um registro, alguém que ligue e fale: eu vi um disco voador, aquela instituição tem que mandar para o Arquivo Nacional. Sim, no frigir dos ovos, o que o brigadeiro Junito Sarto falou foi: os discos existem, os relatos têm que ser levados a sério e as pessoas têm que ter conhecimento deles. Então, muda completamente o paradigma das coisas. E para quem ainda tem alguma dúvida de que a coisa é séria, são 15 hoje os governos do mundo que admitem que os discos voadores existem, representam visitas de outras espécies e estão em processo de abertura. E se ainda houver dúvida, pensa nisso. O próprio astrônomo oficial do Vaticano, o jesuíta de Rosário, da Argentina, José Gabriel Funes, declarou recentemente que é evidente, já entre aspas, que existem outras espécies mais avançadas do que a terrestre. E não reconhecer isso é subestimar a capacidade criativa de Deus. Isso foi dito por um oficial do Vaticano. O que isso quer dizer? Quer dizer, as instituições, os governos, os militares, a ciência, essas todas estão se abrindo para a questão ufológica. Quem não se atualizar, quem não se informar, vai ser pego de surpresa por revelações que vão vir aí, vão ser bem impactantes. Gente, muito obrigado pela entrevista. E nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Não, gente, eu que agradeço, que é isso. E eu indico para vocês esse livro que vocês estão vendo aí na TV, Contatos Extraterrestres na Amazônia. A autor é Umaia Farid Ismail. Para quem não reconheceu, a Umaia é irmã do Walid Ismail,
produtor de MMA e do Jungle Fight que muitas pessoas, muitos amazonenses conhecem. Um abraço para vocês e um abraço para você que está aí em casa. Fique agora com a música de Gonzaga Blantes. Um abraço e até amanhã.